Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos rever um conteúdo que nós já vimos em sala de aula, mas que é muito importante a gente retomar neste momento, que é a divisão. Então, vamos lá? Para começar a nossa aula de hoje, vocês vão colocar na página 32, onde nós temos o item Estudando a Divisão. Mas, a gente já não estudou a divisão? Sim, porém, para realizar não só a divisão como outras contas, a gente já conversou que existem estratégias. Então, dentro de um problema matemático, dentro de uma conta que nós temos que resolver, nós temos várias estratégias, várias formas para chegar no resultado. Então, hoje, nós vamos ver uma estratégia que vocês ainda não conhecem e vamos relembrar a estratégia que eu já tinha ensinado para vocês em sala de aula. Aí, na hora de executar os exercícios, cada um escolhe qual estratégia que é melhor para cada um. Ou seja, tem aluno que vai preferir um dos métodos, o outro pode escolher o outro, e não tem problema, desde que entenda o exercício, consiga executar e chegue na resposta correta. Então, vamos lá. Aqui, para começar, no Estudando a Divisão, nós temos um problema matemático que vai envolver a divisão. Bianca trabalha como auxiliar dos professores em uma escola e está separando materiais para as salas. Ela abriu uma caixa com 60 apontadores e deve separar 5 para cada turma. Então, vamos lá. A Bianca ela tem uma caixa com 60 apontadores e ela vai ter que dividir entre as salas do colégio. Em cada sala, ela tem que colocar 5. Então, qual é a conta que nós temos que fazer para descobrir quantas salas vão receber os apontadores? Aqui eu coloquei o desenho de 5 quadradinhos para representar cada um apontador, ou seja, os 5 que cada turma vai receber. Essa é a primeira forma de divisão estratégia que vocês aprendem, que é quando a gente faz os desenhos até chegar no número que nós precisamos. Nós vamos fazendo a divisão. Mesma coisa se eu pegasse agora 5 lápis de cores e começasse, quer dizer, 60 lápis de cores e começasse a dividir em 5 em 5. Então, é a primeira forma que vocês aprendem, que é quando a gente pega objetos, faz o desenho, a gente não faz nenhuma conta, a gente vai fazendo a divisão. Porém, a gente sabe que quanto maior o número, mais difícil isso vai ficando. Mas, como esse número aqui é tranquilo, a gente vai fazer para vocês relembrarem. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem 5. Então, a gente vai ter que contar de 5 em 5 até chegar no 60. Então, vamos lá. 5. Agora, nós temos 10. Agora, nós temos 15. Agora, nós temos 20. 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, aqui nós já temos todos os apontadores que a Bianca tem para distribuir. Então, eu já fiz dessa forma para ficar mais fácil. Então, a gente sabe que cada grupinho desse já tem os 5. Então, agora a gente vai circular como se cada 5 deles fosse uma sala. E a gente vai contando quantas salas vão conseguir receber. Vou pôr até uma cor diferente para ficar mais fácil para a gente ver. Então, vamos lá. Uma sala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, com a quantidade de 60 apontadores que nós temos no total, dividindo em grupinhos de 5 apontadores, 12 salas vão receber o apontador. Então, a gente fez aqui a estratégia através do desenho e da divisão desses desenhos, ok? Então, a gente foi agrupando os apontadores para contar. Então, essa é uma das estratégias. Agora, eu coloquei aqui para vocês o método tradicional da divisão.
Lembra como a gente faz a montagem da conta? A gente coloca o número que nós vamos dividir e o dividendo, ou seja, por quantos nós temos que dividir dentro dessa chave, ok? Lembre-se, a gente sempre começa pelo primeiro número aqui, ó. Nós vemos sempre um número individualmente. Mas, se esse número aqui for menor que o que está dentro da chave, nós juntamos. Que não é o caso desse daqui, porque o 6, ele é maior que o 5. Então, a gente pode começar a fazer a nossa conta. Vocês lembram que em sala de aula, a Pro falou que uma dica legal para a gente começar a fazer a nossa conta de divisão era sempre ter a referência da tabuada. Ou seja, o número sempre que nós vamos ter aqui dentro da nossa chave, ou seja, o que nós vamos dividir, é o número que nós vamos nos basear para observar a nossa tabuada. Então, a gente sempre vai procurar o número que nós queremos encontrar aqui na tabuada para ver quantos, ok? Então, vamos lá. Na tabuada do 5, a gente vai olhar primeiro na resposta. Então, a gente tem aqui o 6. Tem o número 6 na tabuada do 5? Não, não tem. Então, nós vamos olhar entre qual número o 6 estaria. Se aqui na tabuada do 6 tivesse, né, ele estaria aqui no meio, do 5 e do 10, certo? Porque ele vem depois do 5 e vem antes do 10. E para basear a nossa conta, nós vamos usar sempre o que vem antes, ou seja, nós vamos usar essa primeira conta. Então, nós vamos usar aqui, ó, 5 vezes 1 igual a 5. Então, vamos lá. 5 vezes 1, já coloco 1 aqui embaixo, é igual, lembra que vem para cá? A 5. O que nós vamos fazer agora? Menos 6 menos 5 igual a 1. Terminamos a nossa conta? Não, porque nós ainda temos aqui o número 0. O que a gente faz agora? Desce esse número 0, ou seja, vai ficar 10. Voltamos aqui para a tabuada do 5. O 1 nós não podemos olhar, porque ele é menor que o 5, então nós vamos olhar os dois números juntos. Procura o número 10 no resultado da tabuada do 5. Tem exatamente o número 10. Então, ó, 5 vezes 2, então, ó, 5 vezes o 2 igual a 10. 10 menos 10, 0. Então, terminamos a nossa conta. Então, 12. O mesmo resultado quando nós fizemos a divisão através do desenho. Então, percebam que eu usei duas estratégias diferentes, porém o meu resultado foi igual. Que é isso que importa, ok? No próximo exercício, está pedindo para vocês explicarem como vocês pensaram para descobrir essa resposta. Então, eu vou fazer um desafio para vocês. Já que eu já mostrei dois jeitos diferentes de fazermos essa divisão, eu queria que vocês pensassem se existe uma outra forma. Existiria uma outra estratégia que vocês poderiam usar? Se vocês não lembrarem de uma outra estratégia, qual dessas duas que a Pro mostrou que vocês utilizariam no próximo problema, numa próxima conta? Qual para vocês foi mais fácil? Mais simples, mais rápido? Então, essa é pessoal, ok? Porém, a continha aqui da letra A de todo mundo vai ter que dar 12. O resultado final tem que ser 12. 12 salas vão receber o apontador, ok? Já na letra B, nós temos um outro problema, em que fala que para as salas da educação infantil, a Bianca deve separar caixas de giz de cera. São 8 turmas e ela dispõe de 40 caixas. Quantas caixas cada turma vai receber? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Pegar o total de caixas que ela tem, que são 40, e dividir pela quantidade de turmas, que são 8. Vocês podem escolher qualquer outra estratégia, mas neste momento, como é legal a gente rever a forma tradicional, que ela acaba sendo mais rápida, eu vou fazer para vocês lembrarem, tá bom? Então, para começar o nosso cálculo, eu já montei aqui a continha em pé, 40 dividido por 8, e já coloquei também aqui a tabuada do 8.
porque é ela que está dentro da chave. Então, é baseada nessa tabuada que nós vamos descobrir o resultado dessa divisão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar o primeiro número, que é o número 4. Como o número 4 ele é menor que 8, não tem como nós dividirmos. Então, a gente vai juntar o 4 com o 0. Então, nós vamos fazer direto o 40 dividido por 8. Então, nós vamos ter que procurar o número 40 aqui na tabuada do 8, sempre olhando nos resultados. Então, vamos lá. Olha, os resultados têm exatamente o número 40. Então, vai facilitar demais a nossa conta. Então, aqui, ó, 8 vezes 5 igual a 40. Então, vamos lá, ó. 8 vezes 5 igual, ó, o igual sempre vem para cá, ó. 8 vezes o 5, que a gente coloca embaixo da chave, igual, vai lá para o resultado, a 40. O que a gente faz agora? Menos, subtrai. 40 menos 40, 0. Então, a Bianca, ela vai conseguir entregar 4 caixas para cada turma da educação infantil. 4 caixas de lápis de giz de cera. Então, a mesma coisa. Explique como você pensou para descobrir essa resposta. Se vocês sabem uma outra estratégia que nós poderíamos ter utilizado, você pode escrever aqui também, tá bom? Desde que a resposta seja 5 caixas. Quando nós estamos aprendendo um conteúdo em sala de aula, nós perguntamos, mas por que eu preciso saber disso? Quando que eu vou usar isso? Né? Então, aqui nós vamos agora ver um pouquinho quando que a divisão pode estar presente dentro da nossa vida, tanto agora como no nosso futuro. Então, vamos lá. Quando repartimos quantidades, estamos fazendo divisões. A ideia de dividir está presente o tempo todo na vida das pessoas, até mesmo sem perceber às vezes, tá, gente? Às vezes a gente não para pensar, nossa, estou fazendo um cálculo, estou fazendo uma divisão, mas nós estamos executando no nosso dia, um simples partilhar alguma coisa. Então vamos lá. A primeira moça, ela está falando assim: preciso dividir o meu salário entre a prestação da casa, a escola das crianças e as despesas com saúde, alimentação, transporte, lazer. Ou seja, todo adulto, quando trabalha e recebe um salário, ele precisa saber como dividir esse dinheiro, essa conta que ele tem, com todas as suas despesas, para que consiga pagar todas as contas e não falte para nenhuma, né? E não fique faltando dinheiro. Então, nesse momento é muito importante saber fazer uma divisão correta, né? Agora, o segundo moço, ele está falando assim, que durante a semana preciso dividir o meu tempo entre o trabalho, a faculdade e o convívio com a família. Isso, então, é uma coisa que a gente faz sem perceber, mas que é muito importante saber dividir o tempo, né? Então, no caso dele que já trabalha, ele precisa saber o tempo que ele trabalha, o tempo que ele precisa estudar, porque ele faz faculdade, e também não esquecer da importância de ter um tempo com a família. A mesma coisa com vocês. Tem a hora de brincar? Sim, mas também tem a hora de estudar. Então, nós precisamos saber dividir o nosso tempo para que conseguimos completar no final do dia todas as nossas atividades, para não ficar acumulando nada, né? Aí a gente tem uma menininha que está falando assim: quando eu ganho um chocolate, minha mãe sempre diz para eu dividir com meus irmãos. Então, quem aí já teve que dividir um chocolate, um salgado, um brinquedo? A gente para pensar que é uma conta matemática, que é uma divisão? Não, mas nós estamos executando sem perceber no nosso dia a dia, né? Então, se ela está partilhando um chocolate ao meio, ela está fazendo uma divisão exata, né? Aí a gente tem o vovô. Quando eu percebo um dinheiro extra, guardo uma parte na poupança e com o restante levo os meus netos para tomar sorvete. Então, o que ele está falando aqui? Que quando sobra um dinheirinho no final do mês, ele guarda um pouquinho na poupança e o restante ele aproveita para se divertir com os seus netinhos. Então, aqui está mostrando uma outra divisão que é muito comum no dia a dia, né? Tenho meu salário, paguei todas as minhas contas, sobrou, vamos passear, vamos viajar, vamos guardar, né? Então, é uma outra divisão que
é muito presente na vida das pessoas. E na última, nós temos uma que fez um bolo, né? Fiz um bolo, reparti em 2 partes e levei uma delas para os meus colegas do trabalho. Então, ela ficou uma parte na casa dela e levou outra metade para o pessoal do trabalho. Então, viram como a divisão está presente em vários momentos da nossa vida? E se parar para pensar em muitos outros também? Agora, na página 33, nós vamos ver um outro método de fazer essa divisão. Vocês já conhecem o método tradicional que eu já ensinei para vocês. Vocês antes mesmo já tinham aprendido outras formas de fazer a divisão de forma concreta, com desenhos, né? Agora a gente vai ver uma outra estratégia para chegar no resultado. Então, aqui está falando que na escola, muitas vezes, nós fazemos divisões em partes iguais. Existem vários modos de pensar para resolver situações de divisão em partes iguais. E você já conhece alguns. Vamos resolver o problema dos apontadores para mostrar um modo que é muito usado na escola. Então, aqui nós temos de novo a continha do exercício anterior que nós fizemos juntos. E que está falando que a Bianca, auxiliar dos professores, ela tem 60 apontadores e ela precisa separar 5 para cada sala. Então, aqui está lembrando vocês que usamos este símbolo, que é conhecido como chave, para organizar a divisão. Ou seja, quando nós escrevemos deitado, o símbolo da divisão é aquele tracinho com 2 pontos. E quando nós vamos montar a nossa conta em pé, nós colocamos o número que nós queremos dividir dentro da chave, que é esse desenho aqui, tá bom? E a Pro também ensinou para vocês de fazer essa linha um pouco maior, para não confundir o que está deste lado que nós estamos multiplicando com o resultado que nós levamos para o lado. Então, aí é a escolha de vocês, se vocês querem fazer só essa chave ou fazer igual que a Pro sempre faz para vocês, tá bom? É possível entregar apontadores para 2 turmas, certo? Então, daria para ela entregar só para 2 turmas? Daria. Então, se ela entregasse para 2 turmas 5 apontadores, seria 2 vezes o 5, igual 10. Ok, ela entregou para as 2 turmas. Porém, iria sobrar alguns apontadores, porque ela não tinha só 10. Ela tinha 60. Então, a gente continuaria a nossa conta. Então, o que está mostrando aqui? Escrevemos esses 2 abaixo da chave e subtraímos 10 apontadores do total. Ou seja, colocamos para quantas salas ela já entregou os apontadores e aqui nós colocamos o resultado. 2 vezes o 5 igual a 10. 60 menos 10, 50. Então, ela ainda tem 50 para dividir. Então, agora um pouquinho mais para baixo, está mostrando que ela poderia fazer uma nova divisão. Já que ela ainda tem apontadores, ela podia entregar para mais salas. Então, aqui simula que ela entregou para mais 2 salas. Ou seja, ela vai dar mais 10 apontadores. Então, 2 salas que ela vai dar agora, a gente vai tirar 10 desses 50 que tinha sobrado até então. 50 menos 10 igual a 40. Então, agora, neste momento, nós ficamos com 40 apontadores e 4 salas já receberam. Como a gente sabe que é 4? Porque nós vamos somar todos esses resultados que nós vamos ficar embaixo da chave. Ou seja, 2 mais 2, até então, 4 salas receberam e nós ainda temos uma sobra de 40. Então, nós vamos continuar com a nossa conta. A gente desce aqui. Aqui está mostrando que eu não preciso chegar de 2 em 2. Eu posso tentar um número maior. Já que eu sei que 2 apontadores, que duas salas é igual a 10 apontadores, eu posso fazer logo 4 salas. Por quê? 10 mais 10 é 20. 20 é menor que os 50 que a gente tinha aqui, né? Então, uma outra opção é sempre chutar o número mais próximo que você alcançar. Lembra que nós aprendemos em sala de aula sobre estimativas? O que são as estimativas? É quando eu dou um chute e tento chegar o mais próximo do resultado que eu preciso. Diferente de quando a gente arma a nossa tabuada e a gente procura já o resultado exato que nós precisamos. Nós vamos aos poucos para chegar nesse resultado. Então, essa maneira de fazer a divisão é por estimativas.
Então, nós vamos aqui fazendo aos poucos a divisão. Então, perceba que ela fica muito maior. Porém, às vezes, em algum momento, para alguma criança, pode facilitar ir aos poucos. Então, vai sempre pegando o número, dividindo por quanto você quer dividir. Olhou o resultado, ainda é maior do que o número que está na chave? Então, dá para dividir de novo. E assim por diante. Depois que vocês fizeram tudo isso, chegou no zero, quer dizer que aqui acabou os apontadores. Então, ela já entregou para todas as salas. O que vocês vão ter que fazer? Somar todos os números que estavam embaixo da chave. Nesse caso, ficou 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Deu o mesmo resultado que a gente viu lá na página anterior. Então, essa é uma outra estratégia de vocês fazerem a divisão. Então, aqui tem um lembrete falando: quando melhoramos as estimativas e tiramos quantidades maiores de cada vez, chegamos mais rapidamente ao resultado. Então, aqui está mostrando, ó, uma estimativa que aumentou, já que sabia que 2 salas era igual a 10, então sabia que se a gente entregasse para 4, seria 20. E ainda era menor que o número, então arriscou um número maior. Diferente da conta que nós temos aqui, ó, que a pessoa foi fazendo de 2 em 2. Olha como essa conta ficou muito maior do que esta que fez uma estimativa com o número mais próximo, um número maior. Então, quanto mais próximo o número que você conseguir alcançar, menor fica a sua conta, que é o caso que a gente vê quando a gente faz da forma tradicional, que a gente fica baseado na tabuada, né? A gente já vai direto no resultado que a gente precisa. Então, a estratégia que vocês querem, vocês escolhem. Então, agora vocês vão resolver desse modo de divisão que vocês encontrarem. Então, aqui está pedindo para vocês tentarem fazer essa maneira para vocês aprenderem ela. Porque às vezes a gente olha e fala, ah, não, vou fazer do outro jeito porque eu já estou acostumada, é mais fácil. Mas é legal a gente saber outras alternativas. Então, na correção eu vou mostrar tanto essa maneira para vocês, como a forma tradicional. Então, eu sugiro que vocês façam o mesmo, que vocês tentem fazer dessa maneira, e depois, na correção, se vocês quiserem, ou alguma das contas eu não consegui fazer dessa maneira, já que sabia o resultado direto, não tem problema. Mas é legal vocês treinarem todos os tipos de estratégias que nós temos. Então, agora é o momento de vocês pausarem o vídeo, tentarem realizar as atividades e depois voltar aqui para a gente fazer a correção, tá bom? Vamos lá? Agora que vocês já terminaram os exercícios, nós vamos começar a correção aqui na página 34, no item lápis na mão. Primeiro exercício, o exercício 1, falava que o Fabrício ele coleciona gibis antigos e viu este anúncio na banca. Ele quer aproveitar a promoção para comprar o maior número possível de gibis com os R$ 58,00 que ele tem. Descubra quantos gibis ele poderá comprar. Então, nós sabemos aqui que o Fabrício tem R$ 58,00 e nós sabemos que a banca tem uma promoção, que os gibis antigos estão custando R$ 7,00 cada um. Ou seja, nós temos que pegar o valor em dinheiro que ele tem e dividir pelo valor que custa cada um. Ou seja, R$ 58,00 dividido por R$ 7,00, para ver a quantidade que ele vai conseguir comprar com esse dinheiro. Então, vamos lá. Como nós estamos trabalhando a estimativa, nós poderíamos ir fazendo de 1 em 1. Ou seja, 1 vezes 7, aqui colocar menos 7. Aí o resultado, menos 7, como se ele fosse comprando de 1 em 1. Mas como o desafio é tentar chegar mais perto do resultado, né, para a gente não fazer uma conta muito grande, nós vamos então de 2 em 2, ok? Claro, se vocês tentaram de uma outra forma, não tem problema, desde que o resultado no final seja o mesmo, tá bom? Quem também escolheu fazer de 1 em 1, foi fazendo menos 7 cada vez, também não tem problema, tá bom? É estimativa, cada um vai escolher a sua estratégia para chegar no resultado. Então, vamos lá. Se o Fabrício ele chegar nessa banca de jornal e pedir 2 gibis, quanto que custa 2 gibis? Nós sabemos que 1 custa 7, então se ele comprar 2, que é 7 vezes 2, ou 7 mais 7, vai ser 14, ok?
Então, vamos deixar essa continha aqui no lado para a gente não esquecer. Então, para vocês não esquecerem, vou colocar aqui, ó. Esse daqui é sempre a multiplicação que nós estamos fazendo, ó. 2 vezes o 7 e nós jogamos para cá sempre o resultado, tá bom? Como nós já fizemos aqui do lado, nós sabemos que 2 vezes 7 é 14. Então, vamos colocar o 14 aqui embaixo do 58. E o que nós fazemos agora? A gente subtrai, a gente faz a conta de menos. 8 menos 4 igual a 4. 5 menos 1 igual a 4 também. Então, por enquanto, ele continua com R$ 44 e ele já tem 2 gibis. Dá para ele comprar mais? Sim, porque o valor que ele tem ainda é maior do que custa o gibi. Então, nós vamos fazer de novo. Então, ele pediu para o moço da banca mais 2 gibis. Sabemos que 2 vezes o 7 é sempre o número que está na chave. Nunca vai ser esse aqui de cima. Esse daqui é só para a gente saber o resultado final depois. 2 vezes o 7 de novo, 14. Então, agora eu vou fazer o resultado da última conta menos o 14. 4 menos 4, 0. 4 menos 1, 3. Ou seja, agora ele tem 4 gibis, porque ele tem 2 mais 2, ele pediu 2 vezes, né? E ele ainda tem R$ 30, então ele pode fazer uma nova compra. Porém, aqui a gente já podia pensar uma outra estimativa. Por exemplo, a gente sabe que ele tem R$ 30. Se ele comprar 2, é 14. Se ele comprar 4, que nós temos aqui, ó, quanto seria? Então, a gente poderia tentar fazer uma outra conta, para ver se chega mais perto. 7 vezes 4 ou 7 vezes 3. E assim, a gente tentar descobrir. Coloquei aqui o 4 porque é o dobro do resultado que nós estávamos vendo anteriormente. Então, qual é o dobro de 14? 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. Ou seja, 7 vezes 4 é o 28. Olha aqui, ó, como ele ainda é menor do que ele tem aqui em dinheiro. Ou seja, a gente pode, para não fazer mais 2 vezes o número 2, fazer mais 2 contas, nós podíamos ir direto para o número 4, fazer uma nova estimativa. Então, eu coloco aqui o 4 que a gente descobriu, né? E aqui eu coloco o resultado da conta do 4. Então, se ela ele pedir 4 gibis, o total em dinheiro vai ser 28. Então, 4 vezes 7 igual a 28. Então, vamos fazer a continha 30 menos 28. 0 menos 8. Não dá. Então, eu tenho que pegar emprestado do vizinho 3. Corto meu vizinho 3. Pego um dele emprestado, então ele vai se tornar o 2 e dou 1 aqui para o 0, ou seja, vai ficar 10. 1 com 0 é o 10, né? Então, 10 menos o 8 vai ficar 2. 2 menos 2, 0. Então, olha o que aconteceu aqui agora. Nós temos que ele pediu 2 vezes 2 gibis e depois ele pediu mais 4 gibis. E agora, ele ainda tem R$ 2. Dá para ele comprar um novo gibi? Não, porque o gibi custa R$ 7. Ou seja, nós vamos ver agora quantos gibis ele conseguiu no total, que são os números que ficaram embaixo da chave. E, além disso, ele ainda vai ficar com R$ 2. Então, vamos lá. Agora, nós temos que somar todos esses números que estão aqui para saber quantos gibis ele conseguiu. Então, vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Ou seja, o Fabrício ele comprou 8 gibis e ainda sobrou de troco R$ 2. Então, esse era o resultado que vocês tinham que chegar. Que ele comprou 8 gibis e ainda ficou com R$ 2 de troco. Tá bom? Agora, no nosso próximo problema, no problema número 2, está falando que o Lucas ele comprou um rolo de corda que tem 42 metros. E ele vai repartir esse rolo de corda em 6 pedaços iguais, ou seja, não pode sobrar. Já é uma dica que o exercício dava para a gente.
Quantos metros terá cada pedaço de corda? Então, eu vou pegar o total do rolo e dividir pela quantidade que ele quer, que são 6 pedaços. Como eu falei no exercício anterior, nós poderíamos ir subtraindo 6 por vez e depois ver quantas vezes a gente precisou fazer essa conta, que seria o total. Mas nós vamos arriscar uma estimativa um pouco maior. Então, nós vamos fazer por 2, que facilita bastante, né? A tabela do 2 é uma das mais fáceis, então dá para a gente fazer rapidinho. Então, vamos lá. Se nós colocarmos o 2 aqui, quer dizer que é 2 vezes o 6, né? Então, lembre-se sempre, esse daqui é a multiplicação. E ficou uma cor muito clarinha, vou pôr mais escuro. É sempre a multiplicação desse daqui. Este multiplica esse. 2 vezes 6, ou seja, 6 mais 6, 12. Então, vou colocar o meu resultado para o outro lado. Coloquei o meu resultado para o outro lado, vou fazer a subtração. 2 menos 2, 0. 0. 4 menos 1, 3. Ou seja, ele já dividiu 2 pedaços, ele já cortou 2 pedaços, mas o rolo dele ainda tem 30. Então, vamos lá. Vamos de novo por 2. Posso tentar um número maior? Posso, tranquilo. Estou fazendo do 2 porque é a tabuada mais fácil de vocês lembrarem. 2 vezes o 6 de novo, menos 12 de novo aqui embaixo. Aí agora eu vou fazer 30 menos 12. O 0 menos 2 não dá, então eu vou cortar o meu vizinho para pegar emprestado. Ele vai ficar com 2 e vai emprestar para o 0, 1. Então, 10 menos 2, ele vai multiplicar com 8. 2 menos 1, 1. Ou seja, agora ele já tem 4 pedaços e ainda tem 18 metros. Podemos arriscar agora um pouco mais ou vamos continuar com 2? Tanto faz, o que vocês acharem melhor, ok? Posso me basear na calada do 6 para ver se tem aqui? Também posso, sem problema nenhum. Vou continuar com 2 para seguir a mesma regrinha nesse exemplo para vocês. Então, eu vou pôr o 2 aqui e vou levar de novo 2 vezes 6 aqui para o lado. Ou seja, o resultado que tinha dado antes, que é o 18, menos 12 novamente, que é o tamanho de 2 pedaços que ele corta, né? Então, 18 menos 12, 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Ou seja, ele ainda tem 6 e já dividiu em 6 pedaços. Agora, atenção. Eu posso fazer de novo a divisão por 2? Não, porque 2 não é igual a 12, né? 2 vezes 6 é 12. Ou seja, o 6 é menor. Então, eu vou fazer a divisão só por 1. Por quê? 6 vezes 1 vai ser 6, né? Então, 6 vezes 1 igual a 6. 6 menos 6, vou por aqui em cima, porque não deu espaço. 0, ou seja, ele conseguiu dividir todo o tecido dele de forma igual e não sobrou nenhum pedaço. Agora, para saber quantos pedaços ele conseguiu formar, nós precisamos somar todas as divisões que nós fizemos, ou seja, todos esses números que estão aqui. Então, vamos lá. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Ou seja, ele conseguiu que cada pedaço de corda tivesse 7 metros. Então, não importa qual foi a estimativa, qual foi o método que vocês fizeram. Tem que dar 7 metros no resultado. Agora, no exercício 3, está falando que a França tem uma coleção de 60 cartelas com fotos e informações sobre animais. Ele vai arrumá-las
em um álbum com quantidades iguais de espaços para guardar cartelas em cada folha. Se o álbum tiver 2 folhas, quantas cartelas ele poderá guardar em cada uma? E se tiver 3 folhas, pense na quantidade de folhas do álbum e complete a tabela com a quantidade de cartelas que o Franz poderá guardar em cada folha. Aí tem uma coisa, tem um lembrete que está falando assim. Você consegue fazer de cabeça alguma dessas divisões? Tente. Então, aqui era um desafio para vocês tentarem fazer de cabeça sem montar. Porém, se eu precisei fazer um cálculo, precisei pegar um objeto para fazer a divisão ou usar uma das estratégias que eu sei, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou mostrar os resultados que tinha que dar cada uma para vocês. Nós temos que pensar sempre nas 60 cartelas que ele tinha e depois pensar na divisão por cada uma dessas partes da tabela, que seriam a quantidade de folhas. Então, a primeira aqui é a mais fácil, né? Porque é 60 dividido por 2. Ou seja, qual é a metade de 60? Então, qual número mais qual número que dá 60? Que é o 30, né? Então, a primeira, vocês tinham que colocar 30. Por quê? 30 mais 30 é igual a 60. Então, se a gente está falando na metade de 60, estamos falando do 30. Agora, vamos lá. Nós tínhamos que dividir agora em 3 folhas. Como nós podemos fazer? Quanto a gente conseguiria separar essas cartelas nas folhas, em 3 folhas? Nós poderíamos pensar numa estimativa assim, ó. Nós temos 3 folhas. 1, 2, 3. Cada bolinha representa uma folha. Nós sabemos que ele tem um total de 60 figurinhas. Então, a gente pode pensar de 10 em 10, para não fazer uma estimativa muito baixa. Ou seja, vou colocar um tracinho aqui em cima de cada folha. Então, 10 dividindo, sempre uma em cada uma. 20, 30, 40, 50, 60. O que eu fiz aqui? Eu dividi os 60 nas 3 folhas. Ou seja, quanto deu aqui? 2 em cada. Mas eu contei de 10 em 10. Então, eu estou falando da dezena. Qual é a dezena do 2? 20. Ou seja, 60 dividido por 3, 20. Então, vamos completar aqui nossa tabela. 20. Agora, aqui na 4, a gente não precisava fazer conta nenhuma. A gente podia pensar que 4 não é o dobro de 2. Ou seja, quer dizer que eu vou dividir mais 2 vezes em relação a esse primeiro número que nós temos aqui. Então, se aqui nós estamos falando do dobro desse, qual seria a metade de 30? Ok? Então, se a gente está fazendo a divisão do dobro da primeira, quer dizer que o resultado é a metade dele, certo? Então, qual é a metade de 30? Que número mais que número que vai dar 30? É o número 15. Então, a divisão por 4 páginas é 15. Já do lado, nós estamos falando do 5, da divisão do 5. A tabuada do 5 é uma das mais fáceis, a gente conta de 5 em 5. Então, era só vocês pensarem quantas vezes o 5 para chegar no 60. Que número vezes 5 que dá 60? Podia fazer na mãozinha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, já deu 10. 55, 60. Então, com os 10 que já tinha dado antes, com mais 2 que a gente somou agora, 10 mais 2, 12. Ou seja, 5 vezes o 12, nós vamos ter o 60. 5 vezes o 12 é o 60. Então, completamos aqui. E agora, se a gente fosse dividir por 6, bem fácil da gente pensar, pensando que 6 é a unidade e 60 é a dezena do número 6. Ou seja, quanto que a gente multiplica aí? 10, que é a dezena, né? Então, 6 vezes o 10
igual a 60. Era só pensar que o 60 é a dezena do 6. Ou seja, 6 vezes uma dezena vai dar 60. Ok? Agora, na nossa próxima página, na página 35, nós temos um novo problema. Está falando que a Anitta quer descobrir quanto ela terá que guardar da sua mesada durante 5 meses para juntar R$ 45. Então, ela tem uma mesada e ela quer saber quanto que ela tem que gastar, ela tem que guardar nos 5 meses para que ela consiga R$ 45. Então, tem ela ali pensando. 5 vezes 3 igual a 15, 5 vezes 6 igual a 30. 6 mais 3 igual a 9. Ah, se eu guardar R$ 9 em 5 meses, terei R$ 45. Então, está mostrando que ela fez uma tentativa de estimativa. Então, em vez de fazer um cálculo, uma conta, ela foi fazendo alguns pensamentos, alguns cálculos mentais. Então, o que ela fez? Ela sabia que se ela guardar R$ 3 em 5 meses, ela ia ter R$ 15. Então, ela fez, se ela guardasse R$ 6 em 5 meses, ela teria R$ 30. Somando os dois resultados dos 6 e dos 3 meses que ela pensou, daria o valor que ela queria, que era R$ 45. Então, ela sabia que 6 mais 3, guardando R$ 9, ela conseguiria alcançar o objetivo dela. Isso tudo poderia facilitar se ela tivesse pensado no cálculo que tem na sugestão A, né? Para resolver esse problema, a Anitta ela poderia ter feito a divisão 45 dividido por 5? Sim. Por quê? Nós sabemos que ela queria ter R$ 45, certo? Esse era o objetivo dela. E ela queria esse valor em 5 meses. Então, a gente tinha que fazer o valor que ela queria dividido pelos 5 meses que ela tinha, para saber quanto que ela ia ter que guardar em cada mês para alcançar esse objetivo. Então, sim. Então, essa resposta é pessoal, mas tinha que falar que dava, né? Então, vocês vão completar com a resposta que vocês acham mais adequada. Porque daria, tá bom? Porém, tem que ser falando que sim, ela poderia ter feito esse cálculo. E continuando na letra B, está falando que essas tentativas ou estimativas podem ser feitas por escrito e podem serem usadas para encurtar as divisões. Veja, então ela colocou aqui uma estimativa que ela pensou lá em cima, que a gente acabou de ler. Então, 45 dividido por 5, nos 3 meses, era igual a R$ 15, sobraria 30. E assim ela continuou a estimativa dela. Primeiro ela calculou por 3, né? Se ela guardasse R$ 3, e no outro se ela guardasse 6. Então, se ela guardasse R$ 3, R$ 6, ela viu que ainda não dava. Então, ela somou os dois e ela viu que assim ia dar. Pense em uma estimativa diferente dessa e mostre como você fez. Faça também a divisão usando a sua estimativa. Então, aqui está pedindo para fazer a estimativa. E depois eu vou mostrar também a forma tradicional para vocês lembrarem, tá bom? Que, nesse caso, eu pedi estimativa, mas a gente sabe que, às vezes, a gente chega muito mais rápido no resultado, tá? Já montei aqui a continha para vocês. Então, vamos lá. Nós sabemos que o 4 não dá para dividir, que a gente vai ter que juntar, né? Porque o 4 é menor que o 5. Então, a gente tem que sempre se basear pelo 45 direto. Como aqui ela usou 3, a gente pode pintar um a mais do que esse. Como a gente vai pensar isso? No 4. O 4 vai multiplicar qual número? O número que está na chave. Então, 4 vezes o 5 é igual a 5, 10, 15, 20. Então, 4 vezes 5, 20. Então, vamos completar. Completei agora aqui. Então, só para lembrar, nunca se esqueça que o número que multiplica é este vezes este. E o resultado da conta que eu levo para o outro lado. Isso é uma regrinha básica na continha em pé da divisão. Se vocês lembrarem disso, vai facilitar bastante. Então, vamos lá. 5 menos o 0 continua 5, né? E 4 menos 2 fica 2. Ou seja, aqui a gente tem 25 dividido por 5.
Olha que legal, a gente sabe que na tabuada do 5, os números sempre vão terminar com 5 ou com 0, né? O final sempre vai ser 5, 10, 15, ou seja, sempre vai ser o 5 ou o 0. Se aqui a gente tem um número que termina com 5, então esse número ele tem na tabuada do 5. Então é só a gente contar para ver qual o número que multiplica o 5 que chega no 25. Então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu faço 5 vezes o 5, dá 25. Então, minha próxima estimativa, eu posso colocar o 5. Porque daí, o 5 vezes 5 vai dar o 25 daqui. 25 menos 25, nós sabemos que vai dar 0. Ou seja, aqui nós temos uma outra estimativa. Para saber quanto ela vai ter que juntar por mês, é só a gente somar essas duas estimativas que nós usamos. 4 mais 5 é igual a 9, que foi o mesmo resultado na estimativa que ela tentou fazer ali de cabeça. Então, aqui é uma outra estimativa. Teria outras, né? A gente poderia fazer de 2 em 2, como a gente fez das outras vezes, até chegar no resultado, não tem problema. Agora, só antes de terminar a aula, eu vou fazer da forma tradicional para vocês lembrarem. Para resolvermos da forma tradicional, coloquei aqui para vocês verem que na hora de montar a conta, é exatamente igual na hora que a gente montou a estimativa. 45 dividido por 5, como o número que nós vamos dividir é o que fica dentro da chave. O número que nós vamos escolher é o que multiplica o que está na chave e o resultado dessa conta que nós colocamos do outro lado para subtrair. Essa regrinha vai manter igualzinho. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei aqui a tabuada do 5, que é o que eu sempre falo para vocês. Facilita demais, a gente já vai direto no número que a gente precisa, não precisa ficar na estimativa, a gente vai direto no número que nós precisamos, ou o número mais próximo, para facilitar a nossa conta. Então, vamos lá. Nós sabemos que o 4 é menor que o 5, então não pode dividir. Então, nós vamos ter que procurar o número 45. Nós juntamos os dois. Então, vamos lá na tabuada do 5. Vamos procurar no resultado número 45. Achou? Circula para facilitar. Olha aqui, ó. Então, nós temos na tabuada do 5 o resultado 45. Então, nossa conta vai ficar muito mais fácil. 5 vezes, aí embaixo eu coloco o número que a gente descobriu, que é o 9. 5 vezes 9, igual ao 45. Eu vou colocar aqui, menos 45. Subtrai a minha continha. 45 menos 45, zerei. Aqui, ó, o mesmo resultado. Então, a dica de hoje é: saibam a tabuada. Quanto mais vocês decorarem a tabuada, mais rápido o cálculo de vocês vai ficar. Porque na estimativa, vocês vão conseguir ir direto no número que vocês precisam, que foi o caso aqui da tabuada do 5. O número 45 ele já tinha na tabuada, ou seja, fica muito mais fácil a nossa conta. Então, sabendo qual o número que a gente vai multiplicar aqui, nós já vamos direto no resultado e não vamos precisar fazer todo aquele caminho, tá bom? Mas, como eu falei logo no começo do vídeo e durante todo o vídeo, são estratégias. Cada pessoa pode se identificar e achar uma mais fácil do que a outra. Então, aquela que eu acho mais fácil, para o outro pode ser que é a mais difícil. Então, cada um escolhe a sua estratégia, desde que entenda e saiba fazer e alcance o resultado que precisa. Acontecendo isso, tá perfeito. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Um beijão e um bom final de semana para vocês.